Muito bom dia a todos, nossos amigos aí, arquitetos e urbanistas, estudantes, demais interessados aí no tema. Estamos iniciando a 11ª edição do CAL Vivo, as lives que o CAL vem realizando agora nesse período de pandemia, com temas, né, variados de interesse dos arquitetos, de interesse da sociedade, né, dos estudantes, empresas de arquitetura e outros. Então já estamos aqui com o César Filomena. Bom dia, Filomena, como é que tá? Tudo bom? Bom dia. Primeiro, eu tenho que te perguntar pela falta de prática com os instrumentos de informática. É a primeira vez também que eu participo de uma live no Instagram. Se eu estou chegando bem, primeira coisa, tem que Tá bem, perguntar não, isso para tá você. ótimo. Som, A imagem, tá iluminação está perfeito, boa, né? Tá, como é então a tá produção, a ótimo. produção toda adequada. Então hoje nós vamos conversar então com o César Filomena. Ele é diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado e auditor do Tribunal de Contas do Estado. E depois nós vamos conversar, né, nos 20 minutos finais com o Dr. Alexandre Noal, que é advogado do CAL, concursado, e é o nosso diretor, nosso gerente jurídico, né, do CAL do Rio Grande do Sul. Então, Filomena, primeiro eu quero que tu, assim, te apresente, né? Quem tu é, o que é ser um auditor, o que é o Tribunal de Contas, nos localiza, ou seja, Bom, qual é a atividade que você desenvolve, qual é a tua atividade específica como auditor. bom, presidente, antes de tudo, é uma honra poder conversar com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Sul. Antecipadamente dizer que aqui no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul nós temos auditores, né, arquitetos, e inclusive queremos poder trabalhar melhor essa condição desses auditores, colegas meus, arquitetos, também para pensar um pouquinho questões que são relevantes na nossa sociedade, que se integram com a questão da questão do orçamento, da receita pública, que é as questões relativas ao urbanismo, transporte, saneamento e outras que eu acho que tem muita relação. Nós estamos tentando evoluir um pouco por isso. Eu acho que essa aproximação com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo é um pouco disso. Bom, mas quem sou eu? Né? Então, acho que a primeira pergunta, eu sou engenheiro, minha primeira formação é como engenheiro civil e tem uma transição, né, uma certa transição, porque eu sou engenheiro civil e sou doutor em ciência política. E essas duas coisas se associam muito bem à minha tarefa do dia a dia aqui no Tribunal de Contas, na medida que a gente tem que ter um conhecimento das necessidades, primeiro do que é o Estado, né, desse ente importante do Estado, da sociedade civil, né, dessa importância que isso tem para a vida civilizada, né, para a vida civil, e da qual a arquitetura tem um papel importantíssimo, principalmente as questões relativas ao urbanismo, né, ao bem viver. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Agora, e além disso, né, eu acho que existem algumas modalidades que podem ser um pouco mais afeitas, a formas de contratação, as parcerias que tem aqui, as modalidades que existem de serviços que podem ser prestados, e no qual nós, através da nossa atividade diária de controle dos gastos públicos, porque é isso que nós fazemos, né, porque nós somos, eu gosto de dizer um pouco isso, nós somos auditores das despesas, como existem lá na Fazenda, existem os auditores da Receita, nós somos auditores da despesa. Portanto, nos cabe olhar se os recursos públicos estão sendo corretamente aplicados, não apenas sobre os aspectos da lei, mas também sobre sobre as questões de qualidade, eficiência, eficácia e outros que a própria Constituição nos determina. Então, eu acho que, em síntese, é um pouco isso para a gente poder começar uma conversa, né? Se quiser. E, bom, estamos Não, à disposição. assim, o nosso tema hoje é obras públicas, né? Obviamente, como que os arquitetos se inserem nessas obras públicas, obviamente, né? Ou seja, é lógico, né? Os arquitetos, empresas de arquitetura, de engenharia, prestam serviço, né, para os órgãos públicos, prefeituras, órgãos do Estado, empresas públicas e outras, através de processos licitatórios, né, que é o formato, né, que a legislação brasileira prevê, né, análoga também a muitos outros países do mundo. Ou seja,
O Estado, quando compra, e nas suas diversas estruturas e dimensões, quando ele faz um contrato, uma compra, contrata um serviço, ele tem uma lei que ele tem que cumprir, que é a lei de licitações. Então, nós arquitetos, né, ou seja, do lado de cá do balcão que atuamos, participando de licitações e sendo contratado pelo poder público, né, nós temos aí uma série de dúvidas, sugestões. Também identificamos aí uma série de problemas nesses processos de licitação. O que o Tribunal de Contas, ou seja, qual é o principal problema que vocês, como auditores, percebem nesses processos de contratação? E aí eu falo mais especificamente de projetos e obras, né, na área da construção civil, né, ou seja, do ponto de vista de vocês, assim, quais são os maiores problemas? Depois eu comento daí, Filomena, o que nós entendemos também, os maiores problemas nossos como profissionais. Vamos ver se coincide esse diagnóstico. Não, então vou pedir um pouquinho mais de tempo agora para poder, na minha fala, se tu me permitir. Claro, claro. Bom, primeiro que nós temos, é importante dizer para o público ouvinte que nós desenvolvemos um sistema, porque como somos auditores da despesa, uma das principais bases que nós temos para poder fazer essa auditoria é sobre os contratos públicos, sobre as contratações. Grande parte delas são as contratações de área de setores de obra, projetos mesmo, né, concessões e outras modalidades que são aí relacionadas como forma de contratação do público com o privado. E a gente tem, e na medida em que a gente tem trabalhado, a gente tem previsto duas coisas. Primeiro, porque nós precisamos avançar bastante. Nós temos um sistema aqui no Tribunal de Contas que se chama Licitacom. Eu convido todos que entrem, porque existe Licitacom Cidadão, onde todos podem olhar todas as licitações do Estado do Rio Grande do Sul e também dos municípios, dos 497 municípios. Nós temos uma plataforma onde vocês podem acompanhar desde o edital, né, todos os procedimentos de publicação, edital e execução contratual dentro do sistema que o Tribunal de Contas oferece gratuitamente, em que as pessoas podem ter acesso a todas as informações, porque essas informações são públicas. Isso é a nossa grande base. Claro que a partir disso nós começamos a encontrar de uma legislação, eu tenho uma leitura muito positiva sobre a Lei 8666, Tiago. Eu acho que é uma lei bem elaborada e que já dá conta de boa parte das necessidades públicas, né? Inclusive, na minha opinião, as alterações, né, que ocorreram através do RDC, das concessões e permissões da Lei 8.987, 95, a Lei das Parcerias Público-Privadas, que é uma lei de 2004, mas recentemente alterada, mais a Lei 10.550, né? São leis que devem ser associadas à Lei 8666. Eu acho que a lei mãe de todas essas modalidades de contratação é a 8666. E eu acho que ela já dá conta de 98%, 99% das necessidades do Estado. Essa é uma leitura minha, de quem também deu aula dessa matéria, na medida em que eu, na qualidade de engenheiro, ministrava uma disciplina chamada orçamento, né, que com uma visão um pouco mais lato, tinha relação também com as modalidades de contratação. Então isso me obrigou, não apenas como servidor público, também como professor, e antes disso, inclusive, para a condição de secretário, que fui secretário do município de Porto Alegre, isso fazia parte do nosso dia a dia, das dificuldades que nós passávamos. Seja na condição, quando antes era um servidor público na Prefeitura de Porto Alegre, ou hoje na condição de servidor público do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, né? Ambas eu tinha carreira, apesar de ter tido uma função política. Agora, inclusive, tem também uma função política também no Tribunal de Contas, porque eu estou na condição de diretor-geral, né? Que é uma condição transitória, em que eu devo permanecer esse ano e o ano que vem. E também como uma condição, né, antes de supervisor do Escritório Municipal de Projetos e Obras da Prefeitura de Porto Alegre e também na condição de secretário substituto e depois secretário, a gente começa a ver quais as necessidades, quais as dificuldades.
que a gente encontra quando se depara com a realidade, com as modalidades de contratação, com as necessidades e com o resultado do trabalho. Eu tenho uma leitura, Thiago, que talvez mereça bastante cuidado. Veja, quando a gente trabalha com projetos, nós trabalhamos fundamentalmente com conceitos. Né? Então, a ideia de que tem que ter onde existe uma ideia de uma concepção que tem que ser estabelecida. Claro, existem contratações que são mais específicas. Tu monta um plano de necessidades iniciais e eu tenho que fazer a contratação do projeto uma escola. Bom, isso comporta uma modalidade de contratação de um convite. Né? Agora, obras um pouco mais específicas, não tem que trabalhar os conceitos, a própria 866 já comporta, que é a ideia do concurso, né? onde tu tem condições de trabalhar. Acho que essas coisas encaixam bem dentro daquilo que de alguma forma tem. A pergunta, talvez, que para o público ouvinte, entre muito mais na dificuldade de poder encaixar os projetos, e em larga medida eu tenho concordância com a ideia do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, é como que tu vai colocar essa necessidade de desenvolvimento de conceitos, né? Conceitos e necessidades, que são duas coisas que são articuladas quando a gente tem projetos, com uma modalidade de contratação generalista, como é a questão do pregão. Né? Porque, dizer, olha, eu estabeleço lá um preço determinado para a prestação de um serviço. Bom, mas qual é o serviço? Né? Talvez a gente pudesse colocar um pouco de exceção, quando a gente está falando de construções moduladas, né, de uma modalidade muito específica, onde talvez o projeto seja quase que um projeto padrão, onde talvez pudesse trabalhar exceções. Talvez aí pudesse enquadrar as questões relativas a projetos. Mas quando são projetos muito simples, a maioria dos valores de projetos que são ofertados, eles já entram dentro da própria modalidade de dispensa de licitação. Né? Outra parte, que é uma parte mais elaborada, já entraria dentro da modalidade de convite, onde tu já estabelece as bases do que tu pretende dessa contratação. Então, eu vejo que isso, a ausência, talvez um pouco dessa generalidade que tem sido passada nos projetos, e aí talvez a gente devesse ter mais tempo no projeto, mais tempo na discussão do projeto, mais tempo na elaboração do projeto, isso, de alguma forma, permitiria que se chegasse numa leitura mais lato de projeto, porque eu acho que o projeto inclui não apenas a elaboração das plantas, dos instrumentos gráficos, né, que informam como as coisas devem ser feitas, ou do orçamento em geral, mas inclui também a execução, né, do projeto propriamente dito. A gente teria nessa outra fase, que é a fase de execução, menos problemas, né, porque boa parte dessas soluções já teriam sido apontadas, pensadas e teriam sido resolvidas. E acho que isso passa também para as contratações. A gente vê que isso acontece bastante. Sim, essa desconexão entre o que é colocado na planta, entre o que é pensado, né, nos suas bases, seus conceitos, depois eles ficam apartados da execução e acabam surgindo sempre com uma oportunidade. Para as empresas que executam, às vezes, Thiago, uma oportunidade, né, porque é uma forma de tu poder, a Lei 8666 permite que tu tenha ganhos, né, tu tenha ganhos reais, né, a partir da possibilidade de tu fazer um aditamento aí, que até 25% ou até de forma 50%. Concordando contigo, Filomena, no tema da 8666, ou seja, uma legislação que eu tive a oportunidade de estudar com profundidade. Entrevistei, inclusive, né, mais de uma vez o autor da lei, né, o Luiz Roberto Andrade Ponte, que era deputado, né, ou seja, uma integrante da CEBIC e tal, que é um dos criadores da lei, e de alguma maneira eu concordo. Eu acho que a lei, ela tem... A crítica que se faz à lei é muito mais pelo não cumprimento da lei, estritamente, do que pela lei em si. Né? Então, obviamente, ela tem um caráter burocrático, ela tem algumas dificuldades de atendimento, né, burocráticos, mas que faz parte um pouco desse processo de licitação. Agora, na nossa área,
nós temos claro, né, que o não atendimento da lei é mais prejudicial, né, do que se ela tivesse plenamente atendida. Então, por exemplo, no caso da contratação de projetos, serviços, né, técnicos especializados, né, no qual se inclui o nosso tipo de trabalho, o trabalho que a gente oferece, a lei é muito clara dizendo que os critérios de escolha têm que ser os critérios da qualidade. Por quê? Porque nós sabemos que a qualidade do projeto está diretamente relacionado à qualidade da obra executada final. Então, se eu faço um projeto apressado, a qualquer custo, sem condições, sem detalhamento, né, ou seja, sem um orçamento detalhado e aprofundado, como está previsto na lei, certamente eu vou ter problemas depois na execução da obra. A obra vai atrasar, vai ter sobrepreço, né, não vai ser adequada, vai gerar manutenção, etc. Então, eu acho assim que o projeto, na lei, ele já tem uma defesa do projeto técnico no sentido da contratação e da valorização técnica. E eu tive a oportunidade também de pesquisar na área da investigação científica, da pesquisa científica, em diversas linhas de pesquisa, também o projeto associado à qualidade da obra, o projeto visto como investimento e não como gasto, né, até porque a fração que se destina ao projeto ela é mínima lá no começo e ela vai poder gerar, quem sabe, grandes economias, né, durante a construção ou mesmo na manutenção do edifício. Né, e qualquer decisão tomada no momento do projeto, ela é muito barata, ou seja, tomar decisões na hora do projeto é fácil. Mudar essas decisões no momento da obra é caríssimo, eu vou ter que refazer a obra, ou seja, é uma ação muito cara. Então, a gente tem investido muito também nessa discussão, ou seja, na qualidade do projeto. E a gente tem buscado, conseguimos um alinhamento, Filomena, muito bacana, todas as entidades de arquitetura, de engenharia, né, ou seja, um primeiro passo no enfrentamento do pregão. Né, o pregão, né, para os colegas que não atuam aí na área, né, de contratos públicos, o pregão é um leilão invertido. Ou seja, eu participo de uma licitação com outros escritórios, com outros arquitetos, outros colegas, e o que baixar mais o valor ganha o contrato. E todos nós sabemos, né, que, ou seja, reduzir o valor tem um limite, que é o limite da possibilidade de tu entregar um produto com qualidade. Então, o pregão e mesmo o menor preço, né, a gente tem combatido, né, com bastante energia, né, já temos aí dezenas de impugnações dos pregões, né, porque a lei não permite, esse é um dado, e por outro lado, porque mesmo que ela permitisse, seria um equívoco grave, né, porque eu com certeza vou estar atrasando, vou estar prejudicando o desenvolvimento da obra. Né, depois eu quero, né, comentar contigo também um acórdão recente aí do TCU, né, que também vai muito nessa direção, eu acho que vai ser um documento que vai nos ajudar também a estabelecer, né, com os municípios, com os contratantes, com o Tribunal de Contas, né, um diálogo muito bom no sentido da valorização e qualificação do projeto. Né? Ou seja, a obra pública depende de um bom projeto. E o bom projeto não pode ser contratado por qualquer valor, né, de qualquer maneira, né, sem critérios técnicos e de qualidade adequados. Então, eu sei que vocês têm um esforço grande também nesse sentido, né, ou seja, a valorização de todo o processo, né, para que a gente entenda que a obra pública ela inicia lá na definição, na elaboração do edital, né, e ela só conclui com a inauguração efetiva da obra. Né? Uhum. Eu acho que é um pouco essa leitura lato que é importante, Thiago. Essa compreensão de que o projeto não é apenas as peças gráficas ou o orçamento, né? Então, isso também dispõe sobre o planejamento e depois a própria execução. E isso tem que ser pensado em conjunto, né? Na modalidade do RDC, se ela tivesse sido efetivada mesmo, talvez a gente pudesse resolver grande parte dessas questões. Mas mesmo assim ainda tem a questão do projeto básico. E eu acho que a Lei 8666, ela é muito feliz quando ela fala do projeto básico, porque o projeto básico é praticamente o que hoje a gente conhece como projeto executivo. Apenas sem os detalhamentos, ou seja, tu vai poder licitar uma obra já quando tu tem uma concepção real dela, né? Do que é da materialidade. Bom, eu tenho condições de ver, se eu vou fazer alvenaria, eu tenho condições de ver quanto tijolo, quanto argamassa, tenho condições de ver qual é a estrutura, eu tenho condições de ver qual é o acabamento,
né? E depois, bom, tem algum detalhamento da janela, alguma coisa, bom, então tá. Então, algum detalhamento de uma pingadeira, um detalhamento de uma, né, de uma platibanda ou coisa assim, bom, então tá. Então, isso faz parte, talvez, daquilo que depois a gente pensa como projeto executivo, bom, mas na hora de executar, como eu vou fazer? E aí, isso, inclusive, dá conta do como fazer, né? Talvez o projeto básico não comporte, mas o projeto executivo tem que colocar. Então, essa interface entre o projeto básico e o projeto executivo, eu acho que é um pouco dessa interface entre aquilo que se licitou e a hora da execução. E essas duas coisas elas têm que estar complementadas também na arquitetura, e eu acho que isso tem que ser remunerado, Tiago. Eu acho que também por isso que, inclusive, a lei diz que quem faz o projeto depois não pode executar. Né? Eu acho que isso é para dizer, olha, porque na hora de executar, eu acho que tu tem que estar a serviço, inclusive com uma disponibilidade para fazer determinados ajustes. Que é isso o que tem o que estar lá dentro do teu RDC, preço né? na contratação. O que o RDC e a contratação integrada acabam, ou seja, destroem com esse princípio, né? De que quem projeta não constrói. Né? É que aí nós estamos falando também de uma modalidade muito particular de volumes de recursos muito grandes, né? Então, onde talvez a própria empresa conceptora possa apresentar um conceito. Quando a gente vai falar mais da nossa realidade, o dia a dia, são prédios, são escolas, são postos policiais, prédios para os tribunais de justiça, para o Tribunal de Justiça, Ministério Público, que é aquilo que tem mais relação com o público. Bom, aí a gente já entra numa modalidade que é muito mais o profissional da arquitetura, podendo, inclusive, depois, eu acho que existem possibilidades de contratações de gerenciamento, em que talvez o projetista devesse fazer parte, né? Porque, bom, está executando, mas eu estou acompanhando aquela execução, inclusive estou recebendo, porque ninguém pode trabalhar de graça, vamos combinar, né, entre nós, em que eu possa fazer o acompanhamento se a execução está adequada com aquilo que tinha sido projetado, ou mesmo que se eu tenho que fazer alguma complementação, na medida em que encontre algum tipo de falha, algum tipo de desconexão entre o projeto estrutural e o projeto arquitetônico, o projeto hidráulico, o projeto hidrossanitário, né, o projeto elétrico, bom, e assim por diante. Então, essa possibilidade que eu acho que tem que discutir com uma evolução, mas dentro da própria Lei 8666, Thiago. Eu acho que a Lei 8666 ela já merece uma revisão, mas não para ser descontextualizada e para que criem remédios, né, para que contratações continuadas de 5 anos, que em poucas razões é o que nos toca aqui nessa conversa, né, para criar um elemento de burla daquela lei, porque é isso que aconteceu agora com a questão dos pregões e das concessões. Né? Então, esse cuidado a gente tem que ter. No mais, eu acho que a gente tem que trabalhar bastante com a qualidade. Inclusive, porque a lei permite, né, que não seja só preço, né, seja preço e qualidade, a gente comporta essas duas dimensões. Eu acho que o concurso é perfeito para isso. A gente vai falar quando a gente vai falar, né, nós vamos criar um monumento à cidade, quando nós vamos criar uma obra de arte, obra de arte naquele sentido de viadutos, pontes, tal, eu acho que não tem como não fazer dessa outra maneira. Eu acho que as contratações de projetos, elas têm que levar em conta a qualidade e preço, e combinar essas duas modalidades para que essas duas coisas possam ser combinadas de modo que depois, lá no futuro, na outra etapa do projeto, a ideia mais lata que eu tenho aqui defendido, que essas outras coisas não apareçam como problemas e incrementos de valores dentro da contratação. Acho que isso é importante. Um tema que eu aprendi ali com o Dr. Ponte é essa diferença. Eu entendi claramente a diferença na lei do projeto básico para o projeto executivo. Ele tem uma prática de grandes obras de infraestrutura, nas quais, efetivamente, quando esse projeto vai a campo, tem uma série de novidades que devem ser adaptadas no projeto. Então, o projeto de uma estrada, de uma represa de hidrelétrica, ou seja, esses grandes projetos ou seja, uma ponte, né, esses grandes projetos de infraestrutura, eles exigem no campo um detalhamento, um aperfeiçoamento do que foi chamado na lei de projeto básico. No entanto, na nossa área, ou seja, nós arquitetos, em geral, trabalhamos com um terreno, com uma condição pré-estabelecida, em geral, muito menos complexa.
Então, nós temos condição de, sim, fazer um projeto completo. Ou seja, esse detalhamento, esse aperfeiçoamento na obra, ele obviamente ele é necessário, ele é muitas vezes uma possibilidade, mas o nosso projeto ele pode ser mais completo e mais detalhado, com certeza, do que esses grandes projetos de infraestrutura. Né, o que nós trabalhamos no Congresso Nacional, nas alterações da lei, que infelizmente parece que as alterações elas acabam vindo para pior em vez de para melhor, né, mas era um capítulo específico na lei para construção civil de escala da cidade, dos edifícios, ou seja, uma escala inferior, digamos, em complexidade e em metragem do que uma estrada, uma represa, ou seja, as grandes obras, né, de infraestrutura. E nessa, sim, o concurso público é um caminho, ou seja, o critério da qualidade, como se faz na Europa, né? Ou seja, na Europa, praticamente todos os contratos de projeto são concursos, desde o posto de saúde, pequenininho lá no bairro, até o grande monumento, né? Claro que existe uma sistemática, um acúmulo também legislativo e técnico nesse sentido, e eu acho que a gente pode tentar também caminhar nesse sentido, ou seja, o critério da qualidade. A qualidade do projeto vai gerar uma obra melhor, desde uma pequena obra lá da creche do bairro, né, até o monumento, né, o grande parque urbano, né, ou, né, o grande museu da cidade. Então a gente está, obviamente, dando passo a passo. Primeiro enfrentando o pregão, e a gente percebe, né, que vocês, né, no Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Governo do Estado já são bons aliados, né, não adotando o pregão nas suas contratações, e a gente tem conseguido aí importantes vitórias, né, junto também a municípios e a outros, e é uma prática, Filomena, que nós temos dado exemplo, ela tem se espalhado pelo Brasil inteiro, ou seja, o CAL de outros estados já tem adotado também, né, com bons resultados e boas parcerias. Então eu vejo isso, sim, essa importância, a importância do projeto para que a gente qualifique a obra pública, gaste melhor, né, e com mais eficiência também o recurso público, né, entender isso como um investimento em qualidade. Então, tem algumas manifestações aqui, tem uma, né, do conselheiro Rodrigo Spinelli comentando esse tema do projeto completo, a importância de que a licitação seja feita em igualdade de condições para todos, né, ou seja, um projeto completo permite a que as empresas que vão participar da execução da obra tenham clareza, né, desse tema. Também, né, o conselheiro Oritz, né, o tema da responsabilidade técnica, né, isso que tu comentou me parece importante, a possibilidade do projetista fiscalizar depois a execução do seu projeto durante a etapa de obra, ou seja, o projetista não executa, obviamente, mas ele tem condição de participar, né, do processo de execução. Esse, inclusive, Filomena, é um dado que o pessoal da pesquisa na área da construção civil traz. A importância dessa continuidade, né? Ou seja, quem elabora o edital, quem faz o projeto e quem executa o projeto, de que tenha uma linha de continuidade, para que não sejam etapas tão separadas como são hoje. E quem sabe essas etapas geram grande parte dos problemas, né? Muitas vezes quem fez o edital depois não acompanha a execução do projeto. Quem fez o projeto não acompanha a execução da obra e a gente vai perdendo nessa fragmentação, vai perdendo muita qualidade, vai perdendo, inclusive, no caso de vocês, imagino, perdendo capacidade de fiscalização também, né, da correta execução do projeto e investimentos e os recursos envolvidos, né? Eu acho que assim, eu acho que isso é algo que nós devemos levar em consideração quando se faz uma obra, é de colocar como um dos itens do orçamento o acompanhamento técnico-projetista. Eu acho que isso a gente pode colocar dentro do próprio valor da obra, isso aí, eu acho que é absolutamente adequado, ou que se contrate através de apoios operacionais, que podem estar associados às obras, já existe isso, né? As obras conforme a dimensão que ela tem, conforme o tamanho. Concorrência, eu não tenho nem dúvida que isso tem que estar associado. Filomena, a gente está... Eu vou te pedir assim, como uma pergunta, desculpa eu te interromper, mas uma provocação. Como tu acha que o CAL e os arquitetos, como é que nós podemos ajudar nesse trabalho do Tribunal de Contas? A gente tem feito um esforço muito grande para conversar com os outros parceiros. Muitas vezes nós, arquitetos, nós vemos o problema do nosso lado, mas a gente não vai conversar para tentar resolver
esses problemas. Como tu acha que a gente pode ampliar, aprofundar essa relação dos arquitetos, né, com auditores e com, né, os fiscais aí, né? Tu comentou, né, como é os auditores da despesa. Como que nós podemos ajudar nessa atividade de vocês e como é que vocês podem também nos ajudar na nossa prática para que a gente tenha resultados mais positivos aí no que toca à obra pública? Eu vou tentar ser sintético nisso, Tiago, eu sei que não estou avançando em cima da outra meia hora. Mas vamos lá. Eu acho que é um caminho de duas mãos. Primeira coisa, eu acho que nós temos que aprender com os profissionais que trabalham na área e talvez os profissionais que trabalham na área precisam ter um pouco desse olhar que a gente aprende aqui dentro, né? Ou que a gente apreende também desse dia a dia da gestão, Tiago, porque a gente também é acostumado a olhar a situação lá a gente olha dentro das situações concretas e começa a aprender com essas situações concretas. Olha, da nossa parte, da parte que nos toca, da parte da gestão aqui do presidente Stilac, da qual eu sou seu signatário como administrador do Tribunal de Contas aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que nós estamos abertos a estabelecer esses canais que a gente tem possibilidade. Eu acho que nós temos a nossa escola superior, a Francisco Juruena, que permite que a gente possa fazer, inclusive, cursos em comum ou formações em comum, que agora a gente tem facilitado bastante isso, a formação online, eu acho que permite que a gente consiga estabelecer isso em parceria, e aqui já lhe provoco, vamos provocar uma parceria com o Tribunal de Contas especificamente sobre isso, né, para a gente poder pegar melhor esses conceitos que os profissionais de arquitetura têm para nós e para a gente conseguir adaptar melhor na nossa forma de fiscalização. Né? E para que vocês também né, nos tragam quais são as demandas, claro. Claro, é um caminho de duas mãos, é uma troca, né? Como você olha isso? Como nós olhamos? Eu acho que esse debate é importante. Nessa pequena conversa que nós fizemos, esse pequeno tempo de conversa, eu anotei várias coisas que talvez, olha, eu tenho que voltar a conversar, refletir, eu tenho que ter um olhar, tenho que ter uma capacidade de alteridade, Thiago, de me colocar no lugar de quem está prestando serviço para o Estado também. E isso comporta a nossa atividade comporta não é apenas a prefeitura, a Câmara, as empresas ou mesmo o Estado do Rio Grande do Sul que a gente dialoga. A gente dialoga também com quem faz, com quem presta serviço. Quem presta serviço também tem que dar conta do uso do recurso público, também tem que retornar como qualidade de serviço. E acho que a gente está aberto para isso, e acho que essa agenda é uma agenda urgente, necessária, e acho que nós estamos abrindo as portas para o Cal também abre as portas para nós, e acho que a gente tem que estreitar essa relação. Imediatamente hoje nós temos reunião com a escola, né, nós temos a nossa reunião, já vou colocar esse assunto. Posso dizer que já vamos colocar isso imediatamente. Eu agradeço, né, é sempre pouco tempo, né, a gente fica com vontade de ampliar, né, diversos temas, mas eu queria te agradecer, né, então, a participação, né, também agradecer a acolhida que a gente tem tido também nessas buscas de diálogo e de conversa, tem sido produtiva, acho que pode ser ainda mais. Já aceito, né, de antemão aí também essa possibilidade de trabalhar a escola. Também gostaria, né, que nós tivéssemos acesso aos auditores que são arquitetos, engenheiros, para que a gente possa também, junto com eles, né, contribuir, né, com vocês nesse entendimento, que vocês também demandem da categoria, diz, eu acho que os problemas que as empresas, os arquitetos, os engenheiros têm são esses, quem sabe como é que a gente pode fazer para qualificar. E também agradecer, né, eu acho que essa ou seja, é mais uma frente que nós estamos abrindo, né, para conseguir qualificar o nosso trabalho. Né, nós temos feito um discurso, Filomena, que ele pode parecer num primeiro momento pretensioso, mas depois que a gente entende, ele não é assim. Nós temos uma capacidade de trabalho, nós arquitetos, muito superior ao que a realidade nos permite. Ou seja, explorem mais os arquitetos. Nós temos qualidade e capacidade para fazer muito melhor do que o resultado que a cidade, que a sociedade vem apresentando nas suas obras, nos seus projetos. Então, eu vejo assim, eu tenho participado de bancas, né, de conclusão de curso e outros colegas também. A qualidade da nossa formação é excelente, a qualidade dos arquitetos gaúchos é muito boa e a gente tem uma ansiedade muito grande em colocar efetivamente essa qualidade a serviço, né, das administrações, no caso dos contratos públicos,
né, da sociedade como um todo, né, das populações de baixa renda, como é o caso da Artes e outros, né, e outras frentes que a gente também pode desenvolver com vocês. Então, queria aí uma manifestação final tua, já agradeço de novo a ti, né, a todos os colegas aí do Tribunal de Contas, né, e assim, entusiasmado, né, com essa possibilidade de parceria, de ampliar essa parceria. Não, muito obrigado. Eu quero agradecer a todo o público e dizer, bom, as portas estão abertas, Tiago. Então, é o que eu posso dizer para vocês, e nós queremos aprender com os arquitetos, como também queremos poder passar as nossas percepções, e quero fazer uma provocação, Tiago, acho que nós estamos precisando aqui no Tribunal de Contas, que a gente conversar mais sobre as cidades, conversar mais sobre urbanismo, conversar mais sobre espaço, que são conceitos, né, que a gente precisa assimilar melhor aqui entre nós, conceito de lugar, e essas coisas a gente tem que trabalhar melhor aqui nessa interface profunda dessa área do conhecimento, né, que permite, é muito bacana a arquitetura, eu sou engenheiro, mas, né, sou engenheiro e cientista social, que contradição, né, mas que permite que a gente consiga fazer essa conexão entre o bem viver, entre a arte, entre o espaço, entre o pertencimento, né? Então, acho que isso é muito legal e está fazendo falta para nós. Então, imediatamente nós já vamos abrir essa parceria e coloque sua equipe à disposição, também coloca a nossa aqui e vamos trabalhar conjuntamente. Ótimo. Obrigado, muito Thiago. obrigado, Um abraço. uma boa tarde. Leva um abraço lá, presidente Stilac, né, um bom trabalho para vocês, e contem aqui com os arquitetos, com o CAL, com as entidades de arquitetura. Né, nosso interesse ou seja, os nossos objetivos são muito semelhantes aos de vocês, a gente tem muito a trabalhar em conjunto. Tá bom? Um abraço aí, César Filomeno. Um abraço. Né, auditor do Tribunal de Contas, né, do Estado do Rio Grande do Sul. Eu vou agora dar sequência, né, a essa atividade, vou convidar, né, o nosso gerente jurídico, vamos ver ele aqui, o Alexandre Noal. O Alexandre, ele é advogado concursado, né, do CAL, e é o atual gerente jurídico, né, comanda, né, ali a nossa equipe jurídica, pequena, porém, né, muito aguerrida, né, que tem desenvolvido um trabalho aí de altíssima qualidade, com, né, muitas vitórias aí em prol dos arquitetos e da arquitetura, né, do Rio Grande do Sul. Eu chamei ele aqui, vamos ver, deve estar entrando. Eu acho que há um relato importante também desse tema do Tribunal de Contas, e isso eu vou conversar logo com o Alexandre, no que ele conseguir fazer a conexão, sobre um acórdão. Acórdão é um documento, é um acordo, né, que esses órgãos de fiscalização tiram, ou seja, um documento, né, do Tribunal de Contas da União, um documento recente agora de 2019, no qual o Tribunal de Contas, é um documento extenso, mas ele faz um conjunto importante de referências à questão da qualidade no projeto. Então, deixa eu buscar o Alexandre aqui de novo, vamos ver se eu consigo. Ele fala, obviamente, da transparência. Esse documento é uma recomendação ao Ministério da Economia, né, e também ao Legislativo Nacional. E esse documento, ele basicamente, ele estuda o motivo da paralisação das obras públicas, né, no Brasil. E em determinado momento, ele fala do tema do projeto. Né? Então, no tocante ao projeto, né, quais são os problemas de projeto, principalmente eles apontam os problemas na forma de contratação dos projetos. Então, esse documento do Tribunal de Contas da União, ele deixa clara, né, a necessidade de que o projeto seja contratado por critérios de qualidade, né, que a gente não utilize, né, o pregão, né, não utilize o menor preço, enfatiza, né, como eu conversei, né, com o Filomeno há pouco, o tema da lei de licitações, que já prevê que preferencialmente os serviços técnicos de arquitetura devem ser celebrados, contratados mediante concurso, ou seja, o critério da qualidade deve prevalecer, e cita 3 pontos que são bem interessantes. Um deles é a questão da antecipação dos parâmetros de projeto, ou seja, a boa elaboração de um edital. O segundo, as soluções de projeto que um concurso oferece. Deixa aqui.
Vamos ver agora o Alexandre, acho que ele estava com alguma dificuldade, ou eu ou ele, né? Um de nós dois, vamos ver se ele consegue entrar. Está conectando. Então, assim, que o concurso, primeiro o tema da transparência, a antecipação do conhecimento. O segundo é as soluções de projeto e as diversas e possíveis alternativas, né? E o terceiro é o tema da inovação. Então, muito importante esse documento, é um documento recente, vejam que é do ano de 2019, e nós vamos iniciar agora no CAL do Rio Grande do Sul, nós vamos começar a dar esse segundo passo, ou seja, o primeiro passo foi o enfrentamento do pregão. Infelizmente aqui eu não sei o que está acontecendo com o Alexandre, deixa eu tentar chamar ele aqui. Devemos os dois aqui, né, Alexandre, eu e tu aqui estamos fazendo alguma coisa errada, mas vamos lá. Aqui, de novo. O CAL do Rio Grande do Sul já impugnou, sei lá, acho que mais de 50, aí, agora sim. Como é que tá, Alexandre? Tá travando um pouquinho. Aí, boa tarde, Alexandre. Como é que tá? Tudo bom? Conseguimos agora. Tá travando um pouquinho, mas agora acho que vai. Como é que tá? Tudo bem? Boa tarde para ti. Tudo bem, tudo bem. Boa tarde, presidente Thiago. Como é que tá? Tudo bom? Tu estava acompanhando aí, com certeza, a conversa aí com o Filomena. Eu acho que essa aproximação nossa do Tribunal de Contas é muito importante, a gente já tem feito um movimento no sentido de outras instituições também, para tentar qualificar esse mercado de trabalho de contratos públicos. Eu queria, Alexandre, primeiro agradecer aí a tua participação, também te parabenizar a ti e a toda a nossa equipe aí do CAL, que a gente vem colecionando aí vitórias importantes nessa e em outras frentes que a gente tem atuado. Eu queria que tu comentasse primeiro qual é o trabalho nosso, né, na assessoria jurídica, quais são as frentes de trabalho que a gente tem, e que tu desse aí uma brevíssima explicação de qual é o trabalho do setor jurídico do CAL aqui no Rio Grande do Sul. Tá, ok. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Thiago. Um dos aspectos pelo qual o CAL ele zela, que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo zela, e tem um conhecimento intrínseco sobre esse tema, porque atualmente no país tem mais de 150 mil arquitetos e urbanistas, diz respeito à necessidade de que as licitações públicas sigam um procedimento que garantam uma contratação segura do ponto de vista técnico, legal e social. Bom, tendo esse conceito em mente, Tá travando um pouquinho, Alexandre, a tua conexão aí. Deixa eu ver aqui. Melhorou um pouquinho? Travando um pouquinho. Agora melhorou. Tá. Vamos continuar, vamos ver se melhora. Tá bom. Então, assim, basicamente o Conselho de Arquitetura ver e vou tentar te chamar de novo. Vamos ver se entra melhor daí o sinal. Senão a gente dá sequência aqui. Aí eu vou improvisar aqui, Alexandre, e vou comentar algumas questões que a gente tem realizado aí no CAL. Estou te chamando de novo. Vamos ver se melhora o sinal. Mas o que o Alexandre comentava, e tem sido aí um trabalho, né, que eu acho que tem nos dado aí um resultado muito positivo, é o enfrentamento do pregão. Como eu comentei, o pregão ele é uma inovação, ele não está previsto na lei de licitações, ou seja, ele é uma novidade, né, da legislação, ou seja, faz poucos anos, né, que o pregão existe, e mesmo que a lei do pregão seja clara, de que não é possível a contratação de serviços especializados, a lei estava pegando, ou seja, muitos municípios principalmente, mas também outros órgãos do Estado, empresas públicas, iniciaram a fazer contratos para o pregão. Por quê? Porque a licitação é muito rápida. O pregão, ele praticamente ele não exige documentação na etapa, né, de preço. Eu reúno as empresas interessadas no pregão, elas colocam o preço e o preço mais baixo, ou seja, elas vão baixando na realidade o preço, até que o preço mais baixo com a desistência das outras vence.
essa empresa é a única que precisa apresentar a documentação técnica de qualificação. E raramente, mesmo que essa documentação técnica não tenha qualidade, não atenda às vezes às exigências do edital, mesmo assim, né, muitas vezes são contratados. E os serviços técnicos de profissionais também, ou seja, contratar arquiteto para fazer projeto via pregão. Então, muitos de nós já participamos desses pregões, ou seja, eles são realizados, né, de uma maneira mais ou menos de rotina, e nós começamos a enfrentar. É uma situação muito ruim, muito precária, né, de trabalho. Obviamente, cada vez que a gente baixa preço, a gente está diminuindo a qualidade do que a gente tem condição de entregar, diminuindo as horas, diminuindo a equipe, né, diminuindo as condições, né, finais, né, daquele produto, daquele projeto. Então, nós decidimos no começo dessa gestão enfrentar o pregão e conseguimos aí já diversas vitórias. A mais importante delas foi recente, agora faz pouquinhas semanas, foi uma vitória de um tema relacionado à Assembleia Legislativa do Estado, no qual a juíza que tomou a decisão, ela proibiu não só naquele caso específico, mas sim em todo o território do Rio Grande do Sul. Ou seja, está proibido no território do Rio Grande do Sul a licitação, né, através da modalidade de pregão. E isso para nós é muito positivo. Então nós estamos já iniciando esse segundo passo, e essa parceria com o Tribunal de Contas do Estado, ela é muito importante, ou seja, é um parceiro que está lá na ponta, lá no final, fazendo a fiscalização, né, do final do processo, né, é um parceiro que conhece muito também de obras públicas e em que pontos, em que momentos essas obras podem dar problema. Esse trabalho, né, como eu comentei, né, o acordo do Tribunal de Contas da União, ele vem para reforçar, para referendar a pesquisa científica, vem para reforçar e referendar a própria lei de licitações, vem para reforçar também uma demanda dos arquitetos, né, de décadas, para que o nosso trabalho seja valorizado, para que a gente seja assim selecionado, né, para poder realizar um contrato público, mas que essa seleção seja pela qualidade e não pelo profissional que rebaixe mais o seu preço. Eu vou tentar novamente aqui, né, eu estou te chamando, viu, Alexandre, mas não está terminando de conseguir, ou seja, aguarda, né, fica aguardando a conexão e acaba. Aí, agora conseguimos. Aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas basicamente assim, Thiago, está conseguindo escutar? Sim. A gente tem... O CAL, então, tem um corpo técnico extremamente especializado que analisa a regularidade diariamente das obras públicas e dos processos licitatórios. Atualmente, desde 2018, a gente tem mais de 90 impugnações administrativas, nós temos 30 ações civis públicas. Nessas ações civis públicas, nós temos um êxito de 90% delas, e o corpo especializado do CAL, sobre o tema, ele trabalha, sobretudo, para resguardar uma contratação segura do ponto de vista técnico, legal e social. Então, alguns casos... Assim, e daí assim, né, Alexandre, eu acho que é importante, não só, tu comentou, acho que é importante também ressaltar esse trabalho em equipe, né, que é feito também pela nossa turma toda da fiscalização, os arquitetos, os assistentes, né, que trabalham na fiscalização, fiscalizando esses pregões, os concursos, as licitações, né, e junto depois para poder propor a impugnação administrativa judicial, né, que é o que a gente tem conseguido já, em grande parte administrativamente, os municípios, né, e os órgãos públicos recuam administrativamente, e no judicial a gente tem ganho aí 90%, né, quase todas as nossas iniciativas. E alguns casos judiciais, a gente tem, por exemplo, uma ação contra a União, e foi a tentativa da Receita Federal do Brasil de realizar uma licitação na modalidade de pregão para restaurar e promover adaptações no prédio da Inspetoria da Receita Federal, localizado ali na Praça da Alfândega. Então, isso foi bem interessante, foi uma ação civil pública, o CAL faz ação civil pública, e aí nós movemos contra a União e obtivemos êxito, tanto quanto a questão do pregão e tanto quanto a questão da capacidade privativa do arquiteto urbanista para ser o diretor de restauro. Nessa aí nós matamos 2 coelhos, né?
com uma pedrada só, né? Então, é o tema do pregão que a gente conseguiu eliminar, e também que essa licitação previa que qualquer um poderia ser o diretor de obra de uma obra de restauro, que a gente sabe, né? Projeto de obra de restauro é uma especialização exclusiva dos arquitetos. Então, foi uma dupla vitória, né? Então, foi muito bom. E isso, obviamente, cada vitória que nós conquistamos nesses fóruns, elas servem de orientação para as que vêm depois, né? Então, muito importante esse trabalho, esse acúmulo, né, de vitórias sucessivas e de ganhos sucessivos, porque a gente vai consolidando uma visão, é assim que acontece, né, na área jurídica. Vai solidificando, exatamente, o que é uma decisão esparsa se torna uma decisão pacífica, e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nós temos hoje 25 decisões favoráveis ao CAL, 25 ações civis públicas em que o CAL-RS teve ganho de causa contra o pregão. O que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região ele entende? Ele entende que é extremamente ilegal o pregão por violar a lei de licitações, que diz claramente no artigo 46 de que o serviço técnico especializado e intelectual, que é todo o serviço da arquitetura e urbanismo e de engenharia, ele não pode ser feito por pregão. E, além disso, a lei de licitações ela prevê que, preferencialmente, tem que ser realizado o concurso, modalidade de licitação concurso. Então, o Tribunal Regional Federal ele tem dito que as obras públicas elas têm que ser valorizadas sob o ponto de vista técnico, legal e social. Então, como o Tribunal Regional Federal tem essa posição, nós já nas impugnações, nós já informamos e os próprios municípios acatam a impugnação administrativa do CAL. Muitas vezes nem precisa mais entrar na justiça. A gente tem também uma ação bem interessante, que falaste agora há pouco, no estado do Rio Grande do Sul, do Teatro Dante Baroni, ali foi bem interessante porque o TRF já, digamos, com essa jurisprudência que já tinha, ele disse o seguinte: olha, Estado do Rio Grande do Sul e outros entes públicos, não realizem mais licitações mediante modalidade de pregão para serviços intelectuais. E ele aplicou uma tutela inibitória, que a gente chama, que ela inibe condutas futuras. É uma obrigação de não fazer, ou seja, Estado do Rio Grande do Sul não faça mais dessa forma. Então, a gente tem diversos outros casos, sobretudo questão a gente teve pregões, por exemplo, em municípios como Ibirubá, Vila Maria, Guaíba, que foi contratado arquitetos e urbanistas para fazer planos diretores por pregão. Então, é inadmissível que um plano diretor seja licitado pela modalidade de pregão. Então, nós obtivemos êxito também no TRF, tanto no Tribunal Regional Federal como no Tribunal de Contas do Estado, porque a gente tem 3 frentes de atuação. O corpo técnico que trabalha com isso no CAL-RS tem 3 frentes. A primeira é a impugnação administrativa, a segunda é a ação judicial perante as instâncias judiciais, e a terceira é perante o Tribunal de Contas do Estado. Nós tivemos, por exemplo, um caso do Centro de Convenções de Porto Alegre, em que a União ela destinou 60 milhões de reais para que fosse realizado o Centro de Convenções de Porto Alegre. E o município de Porto Alegre lançou uma licitação na modalidade de pregão para contratar os projetos. E o que o CAL fez? O CAL, juntamente com o CREA e outras entidades do ramo, ingressaram com uma representação no Tribunal de Contas do Estado. E o Tribunal de Contas suspendeu esse pregão. Então foi bastante interessante. Eu acho que tu comentou um tema que é importante, que é o alinhamento nosso, né? Tanto com o CAL-BR, o CAL de outros estados, em diversas iniciativas, mas também com o CREA, com as entidades, né, dos arquitetos e dos engenheiros, em algumas dessas frentes, né? A gente já está meio assim nos últimos minutos. Eu até listei aqui alguns temas interessantes para a gente esclarecer. A Caixa Federal, né, que fez uma seleção, né, dos escritórios que vão trabalhar para a Caixa, que houve problema. A gente teve um alinhamento ótimo aí com o CREA, né, e fizemos o enfrentamento desse tema em benefício das empresas da área da arquitetura e da engenharia.
também, né, uma ação recente, quem sabe num próximo CAL Vivo a gente pode detalhar, mas é uma ação que o CAL do Rio Grande do Sul entrou contra o MEC, né, sobre o tema do EAD, né, ou seja, a tese nossa é que o MEC cuida do ensino, o CAL cuida da profissão, e o ensino da nossa profissão, os dois têm que estar juntos. E o MEC tem tomado uma série de decisões equivocadas, no nosso entendimento, e de forma unilateral. Ou seja, ele decide pelo ensino da arquitetura sem chamar os arquitetos. Então, também uma tese, né, que eu sei que vocês trabalharam aí com muita dedicação dentro do CAL e junto também do pessoal do CAL-BR. Uma outra iniciativa que eu acho que cabe salientar é a fiscalização dos planos diretores, né? O plano diretor, ele tem um responsável técnico quando ele é elaborado no executivo e ele também deve ter um responsável técnico pelas alterações que acontecem depois no legislativo, na sua aprovação. O CAL tem atuado também com sucesso, né, em alguns desses pontos. Eu queria umas palavras aí de finalização, de despedida tua, Alexandre. Desculpar também que é sempre pouco tempo, né? Então, essas atividades aí que vocês vêm desenvolvendo, para que tu esclareça aí esses itens, né, e também faça uma manifestação aí de encerramento. Bom, então basicamente é isso. O CAL tem 30 ações judiciais, 90% de êxito contra o pregão, ações contra a União referente ao ensino, enfim, uma série de ações para proteção dos planos diretores e uma série de atuações muito importantes também na questão de plano de prevenção contra incêndio. Alguns pregões foram realizados dessa forma e a Justiça Federal... E patrimônio também, né? Patrimônio histórico e cultural, muito interessante. Eu gostaria de finalizar só, eu estava lendo aqui até teve um comentário sobre esse acordo do TCU, obras paralisadas do país, causas e soluções. Então, foi uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União, e ela é bem interessante, porque ela aponta para a necessidade de realização de concurso. E o grande problema das grandes obras do país, ela diz respeito aos problemas do projeto, como foi comentado antes. Então, assim, o TCU ele foi enfático em dizer que com um concurso contrata-se melhor o projeto e não a melhor empresa. A administração pública sabe qual é o projeto que está comprando. O projeto ele é entregue no prazo, sem aditivos ou aumento de custos. O melhor projeto, isso aqui é muito interessante, que o melhor projeto ele é selecionado por especialistas na área. Isso é muito... Porque hoje em dia nós temos uma comissão de licitação que muitas vezes não são especialistas que trabalham nessa comissão, né? Enfim, então eu gostaria de finalizar dizendo que o CAL está à disposição e a assessoria jurídica, a gente tem o nosso e-mail ali, a gente recebe denúncias externas, que é o jurídico@calrs.gov.br, e também tem os canais de comunicação do CAL, que possibilitam que as pessoas e os profissionais possam realizar denúncias e nós estarmos construindo uma melhor qualidade na arquitetura e urbanismo. Então é basicamente isso. Obrigado, Alexandre. Também pena que a gente teve algum probleminha na conexão, né, mas a gente retoma aí, quem sabe, no próximo CAL Vivo, retoma alguns desses temas. Eu queria reforçar, ou seja, um pouco o que me caiu a ficha agora como objetivo desse programa, dessa live, por um lado, buscar as parcerias e, por outro lado, não deixar de comprar as brigas que a gente tem que comprar, né? Então, eu vejo que a gente avançou muito, conseguiu conquistas importantes nessas parcerias, no diálogo com outras instituições, né, com o Ministério Público, Tribunal de Contas, com a FAMURS, com o Governo do Estado, né, com o CREA, com as entidades, né, da área da arquitetura e da engenharia, mas também na hora de comprar as brigas é importante que a gente tenha clareza, que a gente tenha uma tese consolidada e consistente para defender, que é o caso do pregão, do EAD, né, da defesa do patrimônio e outras tantas, né, que vocês veem. Eu sei que os advogados gostam de uma boa briga, né, então vocês têm sido bons parceiros aí, nossos, dos arquitetos, né, liderando, né, esses procedimentos jurídicos para que a gente consiga qualificar a profissão. É isso aí. Então tá, obrigado, Alexandre, uma boa tarde aí também, né, a toda a nossa equipe. Obrigado, boa tarde. Agradecer a nossa equipe da comunicação, né, a todos vocês, né, que participaram. As perguntas, eu busquei trazer, né, as perguntas para dentro aqui da conversa, né, então
agradeço, uma boa tarde para ti, Alexandre, um abraço aí para ti, para todos, né, os colegas aí do jurídico, né, também compartilhando aí com a fiscalização, os arquitetos da fiscalização, essas vitórias e, obviamente, né, um trabalho de equipe, né, com toda a equipe do CAL do Rio Grande do Sul, né, a qual a gente tem visto aí um resultado